E aí, tudo bom com vocês? Tô vendo que tem poucos de vocês aqui ainda. Tudo bem? Meu nome tá aparecendo aí, podia tirar esse nome. E aí, conta pra mim, como é que vocês foram lá na prova do ITA? Quem fez, quem não fez, né? A gente tá fazendo aqui hoje uma live da segunda fase do ITA, porque tem umas novidades para contar para vocês aí, tá? Então vou dar as boas-vindas para todo mundo primeiro. Quem for chegando, fala, por favor, o nome e a cidade para eu saber de onde vocês são. Fala, por favor, o nome e a cidade para eu saber de onde vocês são, para conhecer vocês melhor. Salve, salve, boa noite a todos. Igor Silva de Paulo. Ó, aqui embaixo estão aparecendo as nossas redes sociais, tá vendo? Aparecei de novo, ó, tem Instagram, YouTube, Facebook. Vocês podem entrar lá para aproveitar bastante, né? Daqui a pouco, vamos deixar o pessoal chegar numa boa, né? Deixa eu ver aqui, vou ligar aqui no Instagram rapidinho para chamar o povo. Peraí, quer ver como é que faço? Ó, vou fazer rapidinho aqui. Primeiro eu tenho que mudar de Instagram, né? Porque tem coisa aqui do Instagram aqui. Me fala aí de onde vocês são. Me fala aí. Fala aí. Ô, fala aí. Fala aí de onde vocês são, para eu saber. Igor Silva, Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Igor. Para você que vem da caravana de Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo. Mas foi. Quem mais? Quem mais? Gente, estou aqui no YouTube para falar sobre a segunda fase do ITA. Tá bom? Cola aí, chega mais. Ó, falei lá no Instagram. Quem aparecer, chega lá, chama, vem para a gente falar um pouquinho sobre a segunda fase do ITA, segunda etapa do ITA, né? Muita gente se preparando aí para a primeira etapa. Teve um movimento bom na primeira etapa, mas o povo da segunda etapa parece que sumiu, né? E eles não estão nem sabendo um monte de coisa que eu vou liberar aqui na plataforma para eles hoje. Vou liberar um monte de coisa aqui. O povo não veio, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não tem problema. Tem que avisar o pessoal, né? Falar com o pessoal. Deixa eu ver se a gente avisou para todo mundo o que aconteceu, que ninguém chegou. Tá estranho esse negócio. Ana Luísa, tudo bem com você? Você fala de onde, Ana? Tudo bom? De onde você fala? Ó, o pessoal tá chegando. Daniel tá aí. Boa noite, Daniel. Tudo bom? A galera tá chegando pra gente começar mais uma live. Vamos falar sobre gestão do tempo na segunda fase do ITA. Olha só que interessante, hein? Gestão do tempo na segunda fase do ITA. Mas, Bruno, por que você está falando de segunda fase? Para a segunda fase passam só algumas pessoas. Eu sei que passam poucas pessoas em relação a quem fez a primeira fase. Mas eu também sei que quem quer passar no ITA continua estudando, continua acompanhando as coisas que estão acontecendo, né? Mesmo antes de sair o resultado da primeira fase. Então, eu tenho um compromisso com vocês de ajudar vocês a conquistar a aprovação no ITA, então eu estou aqui para ajudar. Tá bom? Seguinte, vamos conversar hoje. O que eu posso te dizer? Olha, se você acompanhar esse vídeo até o final, se você ficar aí comigo até o final e já chega curtindo, já chega compartilhando, você vai aprender a passar na segunda fase do ITA e, consequentemente, você vai aprender a passar no ITA também, né? Bruno, mas como é que você fala isso, né? Por que você acha que você pode falar isso? Bom, um bom motivo é porque eu já passei no ITA, né? Então, sei lá, se você fizer alguma coisa que alguém que passou já fez, a chance de você passar é maior, né? Na verdade, você tem que fazer muitas, né, coisas que alguém que já passou fez para você passar, né? E de preferência alguma coisa algo que várias pessoas que passaram fizeram, né? Você tem que fazer para você passar. Boa noite, Cleberton. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. E aí, então você vai aprender isso. Bruno, o que mais? Bom, a gente tem aqui um monte de alunos do quadro que já passaram na segunda fase do ITA e já passaram no ITA, né? E eu já trabalho nesse mercado com educação, preparação para o ITA já desde 2015. A gente começou com a turma ITA do quadro, né? Quando começou, mas eu já trabalhava muito antes disso, né? E durante o ITA eu dei muita aula, então eu conheci muita gente, e durante o tempo que eu passei lá no ITA, eu conheci centenas de engenheiros formados no ITA, né? Eu tive a oportunidade de entender com eles o que eles fizeram para passar no vestibular. E eu vou compartilhar essa experiência com você hoje, tá bom? Então vamos lá. A primeira vez, Bruno, por que você resolveu falar da segunda fase? Porque a segunda fase, ela tem questões discursivas.
E a maioria das pessoas não sabe lá, assim, tão bem resolver questões discursivas. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a fazer isso, né? Na escola cobra-se muito pouco, né? Os vestibulares agora, a maioria deles são de marcar, as perguntas são objetivas, né? Então, o pessoal não está muito habituado, né? Eu mesmo, quando comecei a estudar, né, a primeira vez que eu fiz uma prova discursiva na minha vida, né, de vestibular, foi no vestibular do IME, no final do ano 2000. Cara, eu fui muito mal. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe assim, mãe, se algum dia eu passar no IME, a senhora pode ter certeza, a senhora pode me mandar para o Galba Veloso. Galba Veloso é um hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, né? E naquela época eu não tinha muito jeito para falar as coisas, né? Enfim, eu falei isso, né? Minha mãe riu e tal, e falou: não, continue estudando que vai dar certo, você vai conseguir, né? Então, ó, a Daniela tá falando aí de Belo Horizonte, seja bem-vinda, Daniela, né? Vamos lá, vamos continuar nessa pegada aí, né, gente? Mas vamos lá, continuando. Aí, a segunda vez que eu fiz uma prova de segunda etapa já foi no ITA, no vestibular do ITA, né? E só que eu fui eliminado em português. Bruno, por que você foi eliminado em português? Porque eu era muito fraco em redação, era muito fraco em português, e naquele ano especificamente, se você procurar a prova do ITA de 2002, do vestibular de 2001, desculpa, vestibular de 2001, você vai ver que ela é bem diferente da prova de hoje, né? E naquela época a prova tinha, além da redação, ela tinha questões discursivas na prova de português, perguntando sobre os livros, perguntando sobre os textos da prova, e eu fui muito mal, porque eu era péssimo para escrever, né? Mas ainda naquele ano, eu fui para a segunda fase da UFMG e eu fiz a segunda fase da UFMG. Olha, já estava na minha terceira prova discursiva. E foi engraçado que naquele ano na UFMG caiu uma questão muito parecida com uma questão que caiu no IME, uma questão de fatorial, se não me engano, né? E aí depois, e eu fui para a prova e tal, e eu lembro que depois que eu saí da prova da UFMG, eu fui pegar o gabarito, né? Eu fui pegar o gabarito, acho que eu vou pôr aqui no Instagram também, de repente o pessoal do Instagram quer participar, né? E aí o pessoal do Instagram fica sabendo que também tá no YouTube. Deixa eu aqui mudar aqui pro pessoal do Instagram também. Sei lá, o pessoal, né? Enfim, o YouTube tá meio paradão. Geralmente tem mais movimento. Mas eu vou entrar aqui no Instagram. É porque a gente vai falando com todo mundo, né? Tem um canal para falar, a gente vai falando, né? Como é que faz aqui para fazer ao vivo no Instagram? O Instagram mudou, né? Como é que faz? Deixa eu ver. Ah, não é assim. Vídeo do Rios. Ao vivo, achei. Ao vivo. Pronto, estamos aqui no Instagram, vamos falar com o pessoal do Instagram também. Professor, boa noite, eu me chamo Samuel, o senhor sabe as médias desse ano? Vai abaixar? O senhor sabe se vai abaixar? Samuel, não sei ainda se as médias vão abaixar, mas vamos ver, né? Temos que esperar. O que eu vou falar para você hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as médias desse ano, tá? Do ano passado. Bom, estamos aqui no Instagram também. Gente, para quem não sabe, no Instagram nós estamos falando sobre a segunda fase do ITA, tá? E eu vou falar com vocês e também vou falar aqui com o pessoal do YouTube. Então eu vou falar com todo mundo hoje, basicamente. Mas continuando a nossa conversa, né? E aí o que rolou? O que rolou, na verdade? Depois que eu fui lá para a UFMG, eu fiz a prova, e quando eu acabei de fazer a prova de matemática, a prova discursiva, porque a UFMG tinha 2 etapas, né? Agora é só o Enem. E quando eu acabei de fazer a prova discursiva, eu lembro que eu fui conferir com os professores, né, as minhas resoluções. Muito ingênuo, eu fui conferir o resultado. E eu tinha errado lá um certo número de questões. E na hora que saiu a nota, e aí eu fiz uma conta, né, da minha nota, da expectativa da nota. Mas na hora que saiu a nota, eu descobri que eu tinha tirado mais do que eu esperava em matemática e física. E aí eu comecei a entender como é que funciona esse lance de prova discursiva, né? Eu comecei a entender que não é só a resolução que você faz, não é só a nota, a resposta que você dá, né? Tem outros fatores que são levados em consideração. E daí eu fui testar essas hipóteses ao longo de mais um ano de preparação, né?
eu fui testar essas hipóteses ao longo de mais de um ano de preparação para o vestibular do ITA, enquanto eu levava em paralelo ao UFMG. E na UFMG, a gente não tinha prova de marcar, né, no primeiro semestre da engenharia. Era tudo discursiva, as provas eram todas discursivas, né? Então, e tinha que escrever muito relatório. Aí, o que aconteceu? Né? Eu fui levando aquele ritmo e no final do ano eu fiz a prova do IME de novo. E aí, só que quando eu cheguei no IME, eu já sabia fazer questão discursiva. Por que eu sabia fazer questão discursiva? Porque eu tinha treinado muito na UFMG, né? E os professores lá eram bem exigentes, e eles explicavam assim a resolução, né? O que eles tinham pensado. E eu já tinha treinado no cursinho. Eu tinha treinado muito no cursinho. Porque eu fazia muitos simulados, né? Eu já tinha feito simulados no cursinho. E além de fazer os simulados do cursinho, eu também comecei a trabalhar no cursinho como monitor. Na verdade, eu comecei a trabalhar como digitador de questão no cursinho, né? Eu ajudava a montar as listas de exercícios. Mas aí, eu estava indo bem na turma ITA, eu ficava sempre primeiro nos simulados, né? E eles começaram a me oferecer para corrigir simulado. E eu comecei a corrigir simulado da turma ITA, da turma medicina, né? Das turmas lá do cursinho. E eu comecei a ver como que as pessoas resolviam as questões. E daí, quando eu tinha que corrigir, né, tinha questão que eu dava total, tinha questão que eu não dava total, né, e tinha questão que eu não dava ponto nenhum, porque a pessoa tinha errado, e tinha questão que eu dava alguns pontos, porque a pessoa tinha errado, e ela tinha acertado uma parte. Aí eu entendi essa dinâmica. Quando eu fui pro IME, eu passei na prova do IME, porque eu já tinha aprendido mais a matéria, tinha treinado mais, e tinha aprendido a fazer questões discursivas. A prova do IME era toda aberta, não tinha nenhuma questão objetiva, ela sempre foi toda discursiva. Assim, sempre não. Até aquela época que eu fazia era assim, né? E aí, quando eu fiz o ITA, aí definitivamente eu sabia tirar o maior proveito das questões discursivas, tá? E aí, assim, então hoje eu vou falar sobre isso. Agora, Bruno, mas eu sou aluno do quadro, eu acompanho o quadro aqui e tal, né? Eu participo das mentorias. Se você participa das mentorias que a gente faz, né, que eu faço com os alunos e tal, as mentorias fechadas, tem algumas abertas, tem até muita coisa no YouTube, você vai perceber, ó, o pessoal do Instagram tá ganhando aí do YouTube. Quem será que vai ganhar? Instagram ou YouTube, hein? Quem será que vai ganhar? O pessoal do YouTube começou a chegar, agora o pessoal do Instagram, né? O que acontece? Quem acompanha as mentorias não vai ver assim tanta novidade no que eu vou falar hoje, porque os alunos já estão acostumados, eu falo isso toda semana, eu falo muito com eles, né? Agora, se você de repente não está nesse grupo e vai fazer uma prova discursiva, vai fazer a prova do ITA, eu recomendo que você preste atenção no que eu vou falar, porque vai ter muita novidade para você aqui, principalmente o pessoal do ITA, né? O pessoal do ITA tem muitos mitos que são espalhados aí sobre o vestibular do ITA e o pessoal acaba se dando mal. Então, se você está aqui, né, e eu vou dar uma acenada aqui pro pessoal no Instagram, se você está aqui e não tem costume de fazer prova discursiva, eu recomendo que você fique agora, né? Eu recomendo que você fique aqui agora, aprenda e aproveite para convidar outras pessoas para aprender esse conteúdo também, viu? Viu? Ó, tô falando todo mundo agora. Eu sou uma pessoa comunicadora, né? Quase o comunicador aí, né? Tá? Vou arrumar aqui. Bom, mas enfim. Convida aí a galera, né? Para você convidar, você tem que compartilhar os vídeos, né? Então compartilha os vídeos, compartilha aí no Facebook, compartilha no YouTube, compartilha aí no Instagram e aproveita e curte, né? Como que eu faço para compartilhar no Instagram, Bruno? Tem um botão aqui que parece um avião, você vai lá e compartilha, né? E aí você pode compartilhar também no YouTube, curtindo e compartilhando os vídeos, tá? Então vamos lá. Eu não vou falar, eu te prometo que eu não vou falar nada assim que saiu da minha cabeça. Bruno, você acordou hoje e pensou nisso. Não, não é isso. São coisas que eu venho observando ao longo de muito tempo, né? E que eu já percebi que funciona, já percebi que não funciona, enfim, tem vários segmentos, né? Aí é o seguinte. Então, assim, ao longo desse processo, eu aprendi 3 lições, que eu vou compartilhar essas lições aqui com você hoje. Tá? Eu vou compartilhar essas lições aqui com você hoje
E aí depois, vamos ver, né, se você vai conseguir aplicar, né? E aí depende também um pouco da sua sabedoria, mas eu tenho certeza que você vai fazer o máximo para conseguir aplicar, tá? Pessoal do Instagram, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ter que usar aqui umas ferramentas no computador. Então eu vou te convidar para entrar lá no YouTube, tá? Enquanto você está aí no YouTube, né, no Instagram, eu vou virar aqui a tela para você ver como é que é lá no YouTube, tá? Pera aí, vamos ver se dá certo. Pã. Olha que legal, ó, tá vendo? É só você entrar lá no YouTube que você vai me achar, entendeu? Você vem aqui, ó, clica lá no YouTube do quadro, vou fazer até por aqui, pelo link. Você clica lá no YouTube do quadro, virei, tá vendo? Aí você vai ver que eu tô lá no YouTube, ó, tá vendo? Ai, caiu! Caiu o computador. Ó, desculpa. Eu vou sair aqui do Instagram para você conseguir seguir lá no YouTube, tá? Beijo, até logo, tchau. Ai, ai. É uma palhaçada esse negócio, né? Mas tá bom aqui, vamos continuar o nosso serviço. Beleza? Vamos lá. Depois eu vou responder algumas perguntas. Então, se vocês quiserem ficar aí, eu vou responder perguntas. Se alguém quiser entrar ao vivo para fazer alguma pergunta, aí a gente vai mandar o link também. É só você mandar lá no direct, né? Bota aí as redes sociais, por favor, Dani. Manda lá no direct, que vai aparecer aí, né? Lá no Instagram, que eu te chamo. Se entrar ao vivo, a gente troca uma ideia, tá? Ah, Bruno, mas se entrar alguém para te xingar e brigar com você, não tem problema. Nós gostamos é da treta. Treta é bom, treta é vida. Né? Treta é vida. Nós estamos aí para nos divertir. Nada melhor para uma segunda-feira do que uma treta, né? Nada melhor do que uma treta para segunda-feira, né? Então vamos lá. Algumas coisas que eu observei. Vamos falar um pouquinho, né, das características da prova do ITA. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E eu vou fazer algumas anotações, tá bom? Olha só. Então vamos lá, algumas características sobre a prova do ITA. Vamos ver se minha caneta está funcionando. Está funcionando. Ocultar. Primeiro assim, se a prova do ITA tem 2 dias, né? Ah, Bruno, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. No primeiro dia, você tem a prova de matemática. Nossa, mas que feio esse desenho. Você tem 2 dias. Você tem o dia 1, e nesse primeiro dia você tem matemática. Eu vou escrever só com 3 letras. Você tem matemática com 10 questões. E aí você tem química com mais 10 questões. Tá bom? Será que eu errei? Vamos ver se eu errei. Vou olhar aqui, não custa nada olhar, né? No site do vestibular. Essas coisas assim é bom a gente confirmar, né? É bom a gente confirmar. O ITA fala, né? 10 questões. Ele não está falando aqui que é no primeiro dia. Eu vou ver no edital, que eu não sou bobo, né? Eu vou ver no edital. E aí vamos lá. Matemática. Primeira fase, segunda fase. Ó, segunda fase. Primeiro dia, matemática e química. É isso mesmo. Qual que é a duração da prova de matemática? 4 horas. 4 horas de duração. 4 horas. 4 horas. Bom, se você pensar que são 4 horas dá 240 minutos, né? 60 vezes 4, 240 minutos. E considerando que são 4 horas de duração, são 20 questões, você tem, em média, média, né? Média, tem, na média, você tem 12 minutos por questão. Isso aqui é o que acontece no primeiro dia. Já no segundo dia do ITA, você tem física e você tem redação. Bom, a física, a prova de física vai ter 10 questões. Agora, a redação tem de 20 a 28 linhas. Se você pegar lá o edital, você vai notar que o ITA fala isso. Então você tem assim, aí você não pode fazer mais uma conta
de tempo médio, né? Porque a redação é uma questão só, e de 20 a 28 linhas. Então você tem que pensar assim, vamos fazer de conta que eu tenho aqui 1h30 para redação. 1h30. Se isso acontece, você tem 2h30 para física, isso dá 150 minutos para 10 questões. Então, você tem 15 minutos por questão. Você tem 15 minutos por questão, né? Então, você tem 15 minutos por questão. Bruno, o que isso me adianta, né? O que isso muda na minha vida? Bom, muda na sua vida que a prova de física você tem um tempo maior. Bruno, mas eu demoro 2 horas para fazer a prova de física, para fazer a redação. Bom, quem conhece o pessoal do ITA, quem já esteve lá dentro, conhece os professores, conhece os caras que estudou com as pessoas que dão aula lá e conhece a história do ITA, sabe que, tradicionalmente, a prova de física do ITA é a mais difícil do vestibular e a prova e no caso do IME, é matemática. O ITA meio que se orgulha de ser uma prova de física super difícil, ele gosta disso. Porque física é uma ciência muito bonita, ela seleciona bem as pessoas, ela seleciona pessoas que têm bom senso, pessoas que sabem dividir um problema em várias partes, né? E é mais difícil você decorar procedimentos. Matemática é muito fácil fazer isso. Vocês vão ver, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, entendeu? E aí eu vou compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi, vocês vão aprender a aplicar essas lições. Obviamente, cada um vai aplicar de um jeito, tá tudo certo, não tem errado. O certo é você refletir, né? Você precisa refletir sobre as coisas para poder tomar decisões embasadas, né? Para você poder tomar decisões embasadas, tá? Então, vamos lá. Agora, Bruno, fala para mim uma coisa aqui que eu tô querendo saber. O que isso tem a ver, né? Isso tem muito a ver, gente. Eu vou voltar para a minha tela aqui. Isso tem a ver com o seguinte: a prova de física, ela naturalmente vai ser mais difícil. Então, se você tem a capacidade, consegue fazer aí uma prova de redação mais rápido, você pode ganhar até mais tempo, né? Você pode ganhar mais minutos por questão. Você pode ganhar tipo 18 minutos por questão. Se for 1h60, sobra 180. Você pode ganhar mais 3 minutos por questão, e aí você tem 18 minutos para resolver cada questão de física. Mas tô sendo conservador aqui, tá? Bruno, o que isso tem a ver com as notas? Então, vou te mostrar aqui as notas agora, né? Vou te mostrar as notas aqui do vestibular. E aí, para te mostrar essas notas, eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para você ver, tá? Eu vou colocar uma tabelinha. Por quê? Porque essa tabelinha vai me ajudar a esclarecer com você algumas coisas, tá? Esclarecer algumas coisas, algumas características importantes da prova. Aí, vamos lá. Então, vamos ver aqui, vamos continuar. Se você olhar direitinho, você vai ver o seguinte, ó. A média dos aprovados em redação é 6,1. Ela é muito baixa. Bruno, de onde você tirou esses dados? Eu tirei esses dados do site do ITA, né? A gente tem uma base de dados aqui com os nomes dos aprovados, as notas e tal, tudo direitinho, tá? E olha só, física, tradicionalmente, o pessoal não é muito bom mesmo, né? Mas não é porque o pessoal não é muito bom, é porque a prova realmente é difícil. Agora, olha esses dois casos aqui, ó. Um tirou 8,1 na redação. O outro tirou 4,2. Olha só o que as duas pessoas precisaram fazer. Esse cara que tirou 8,1, ele foi mais ou menos na média em física, ele sofreu em matemática, ele não foi tão bem assim em matemática, e ele... Em química, ele não foi tão bem assim em química, e ele foi bem em matemática, mas ele não foi acima da média em matemática, ele foi abaixo da média. Agora, a pessoa que vai mal em redação, ela precisa compensar demais nas outras matérias para conseguir tirar uma nota boa.
Então, assim, de repente, você está ali investindo um tempo em estudar um assunto que é complexo, que é difícil, que é complicado, né? Sei lá, porque vai cair uma questão, por exemplo, todo ano cai na prova aberta, cai uma questão lá de equação de Nernst. Beleza. Aí cai uma. Só que uma de 10 é diferente de uma de 20, a de uma de 15, né? Aí você vai lá e fala, cara, pô, não sei, eu tenho que aprender equação de Nernst e tal, não sei o quê. E isso te custa, às vezes, porque a questão não vai ser fácil. Aí você vai ter que correr o risco de errar a questão, né? Aí você correndo o risco de errar, o que acontece? Fica muito pesado, entendeu? Você tirar uma nota baixa em redação. Porque você vai depender muito, você tirar uma nota baixa você errar aquela questão e ficar focado naquela questão. É mais fácil você aprender a fazer redação. E hoje, inclusive, eu vou ajudar vocês aqui, vou dar para vocês uma série de recursos para vocês treinarem na prova de redação, né? Então, assim, que conclusões que a gente pode tirar dessa prova? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês para saber quais conclusões você pode tirar dessas informações que estão aqui. Me fala aí. Vamos ver se tem algum comentário interessante. Vamos ver se tem algum comentário interessante, tal, para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não teve nenhum comentário interessante. O pessoal não falou nada, tá bom. Bom, beleza, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no nosso serviço. Então, assim, que conclusão que você pode tirar disso, né, que a gente viu aqui? Tirar uma nota baixa em português vai te custar muito na hora da prova. Né? Vai te custar muito na hora da prova. Ao passo que, se você tira uma nota boa em redação, você tem a oportunidade de errar mais nas outras. Né? Você não fica tão dependente de ser perfeito nas outras. Porque olha só, cara, assim, eu não sei o que você acha. Talvez para você seja fácil passar no ITA e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu não vejo assim que é tão fácil você tirar 8,6, 8 pontos na prova de física do ITA, 7,5 em química, você deveria conseguir tirar. Mas 8,6 é difícil, entendeu? Então, assim, pensa direitinho como que você vai montar a sua estratégia e leva isso em consideração. Tá? Leva isso em consideração para quando você for estudar, né? E algumas conclusões que a gente tira é o seguinte, que o pessoal que passa no ITA, esse pessoal é realmente muito fraco em redação. Eles tiram 6, a média do pessoal no ITA. Em redação foi 6, né? A média foi 6. E o pessoal que passa... assim, que manda bem em redação tem um diferencial. Redação passa a ser um diferencial. Física, sim, física é difícil mesmo, não tem muito para onde correr. Física é realmente uma matéria difícil. Agora, e matemática? Matemática, assim, se você tem dificuldade em matemática, não consegue fazer mais do que 7, assim, na prova aberta, você tem que correr atrás desse prejuízo, entendeu? Porque vai fazer diferença na sua aprovação. Porque todo mundo sabe, Bruno, como que eu compenso uma dificuldade em matemática? Na redação, né? Na redação você compensa. Né? Na redação você compensa. Por quê? Porque olha só, essa pessoa aqui, esse aqui foi o número 38, né? Na ordem lá. E essa pessoa tirou 8,1 na redação e ela pôde se dar o luxo de ficar bem abaixo da média em química. Então, de repente, você tem que levar isso em consideração. Entendeu? E assim, no ITA é cheio de gente que passou bem porque passou bem em redação, porque foi bem em redação. Tá? E tem alguns erros, assim, Bruno, mas como que eu faço para resolver a prova? Como que eu trabalho para resolver a prova? Né? Inclusive, no finalzinho dessa aula, eu vou deixar para você aqui algumas informações para você conseguir trabalhar aí na segunda etapa, né?
para você conseguir trabalhar na segunda etapa. Mas vamos lá. Antes de te falar o jeito certo de você estudar para a prova discursiva, né, eu vou te falar o jeito errado. Né? Eu vou te falar o jeito errado. E o jeito errado de estudar para a prova do ITA, prova discursiva, é você querer acertar todas as questões. Você querer tirar 10 na prova do ITA, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Né? Você pode almejar isso na redação, porque realmente vai fazer uma diferença. Agora, nas exatas, você vai carregar um peso de ter que resolver todas as questões. Então, cada questão que você precisar pular e tiver uma dificuldade, você vai ver aquilo como uma derrota, entendeu? E aí é ruim. Porque, assim, toda prova do ITA tem pelo menos uma questão que é muito fácil, que é assim, toma, faz aí, que é praticamente dada, é só você ler o enunciado que você vai conseguir tirar uma nota boa. É lógico, isso depende também do seu nível de preparação, né? Se você nunca se preparou para o ITA, não teve um ensino médio bacana, né? Não teve uma preparação adequada, você vai achar todas difíceis mesmo e é normal, né? E aí talvez até caia naquele dilema lá de sair estudando só por questão difícil, né? Que é um negócio até, enfim, que não é uma estratégia muito inteligente, né? Não é uma estratégia muito inteligente. Agora, e toda a prova do ITA vai ter uma questão que é muito difícil. E vai ter uma ou duas questões que são muito fáceis. Matemática vai ter, sei lá, umas 3 que são muito fáceis. Até para mim, que tem um tempão que estou sem estudar, a questão vai ser fácil, entendeu? Mas isso só mostra que você tem que aprender a achar as questões, né? E eu já vou falar sobre isso, assim. Outro erro que as pessoas cometem é que elas escrevem muito rápido para poder escrever em todas as questões. Isso é um erro, porque você não faz nada direito, né? Não faz nada direito. Você escreve em todas muito mal e, obviamente, você não vai conseguir tirar o melhor proveito de todas as questões. Um outro erro que a galera comete é não escrever em todas as questões. O ideal é a pessoa escrever em todas as questões, pelo menos alguma coisa, mas sem pressa, sem correria, tá? Por quê? Porque sempre tem alguma coisa que você aproveita. Sempre tem alguma coisa que você aproveita. E um quarto erro é subestimar a importância da redação. Esse é o maior erro que a galera do ITA comete. A maioria dos alunos que prestam ITA cometem esse erro de subestimar a prova de redação. E aí eles têm que tirar a diferença em física e não passam. Por exemplo, a gente teve um aluno em uma época, né? Ele até estudava lá na época que a gente tinha um ensino semipresencial. E assim, o cara é muito bom em matemática, física e química. E ele é tão bom em matemática, física e química que a gente fez um trabalho para ele fazer mais redações, porque ele não queria fazer redação. Ele era tão bom em matemática, física e química que a gente contratou ele para ser monitor do quadro, para tirar dúvida, porque ele tirava dúvida muito bem. Ele sabia a matéria, mas ele tinha essa fraqueza em redação. Aí a gente montou para ele um sistema para ele fazer redação e tal, e fez competição. Eu ia lá, conversava, não, cara, faz redação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele não fazia. Resultado, ele não passou nem no ITA, nem no IME. E ele tinha notas muito boas. Onde que a nota dele foi ruim? Redação. Ah, Bruno, você está falando que para passar no ITA tem que saber redação? Tem que saber redação. Mais do que matemática e física, assim, do que a média das pessoas que prestam o ITA. E saber mais redação do que a galera que presta o ITA não é lá muito difícil, não, entendeu? É algo relativamente até tranquilo, tá? Inclusive, eu queria mostrar para vocês a história de um aluno nosso, de uma aluna, na verdade, né, uma menina que passou no ITA, e que ela, caramba, ela mandou muito bem, ela fez tudo direitinho, do jeito que a gente falou, toda a preparação, seguia todas as orientações que eu vou passar para você agora, né, que são esses três características, né, os 3 pilares para você ter uma boa prova discursiva. E aí eu queria pedir para o nosso Daniel passar a história da Bruna Vertemati. Você coloca, Dani, por favor? Meu nome é Bruna Fernandes Vertemati, eu sou de Belândia e eu fui aprovada no ITA
Minha história começou no nono ano, quando eu comecei a ter ciências naturais, e eu percebi que eu gostava dessa área. Eu tinha uma professora que ela falou que ela tinha um parente que tinha feito ITA, e eu me interessei, porque eu sempre gostei assim de coisas desafiadoras. E aí eu decidi que eu queria fazer o ITA. Primeiro eu escolhi engenharia aeronáutica e vi que o ITA era em excelência nessa área, né? E aí, logo que começou o primeiro ano, eu já fiquei buscando como estudar, né? Mas eu não tinha muito acesso. Assim, eu achava que era saber a matéria, sabe? Que via no ensino médio. Mas é um pouco a mais, você tem que saber um pouco a mais. Eu não tinha essa ideia. Quando a gente foi morar em Brasília, eu fui no terceiro ano, entrei no terceiro ano Itaime. E aí que eu comecei a ver como é que era. Só que eu decidi que era aquilo que eu queria. Quando eu entrei, eles falaram assim, qual a sua primeira opção? Falei, o ITA. E a sua segunda opção? É o ITA. Tenho até 23 anos para tentar, eu vou tentar até os 23 anos, porque é o meu sonho fazer o ITA. No ano seguinte, eu fiz o primeiro ano de cursinho presencial. Eu, assim, evoluí, mas ainda não estava preparada, não estava pronta. Depois, no ano seguinte, meus pais não tiveram mais condições de me deixar no cursinho. O único jeito é estudar sozinha. Se eu tenho que estudar, né? Não vou parar agora e não fazer nada. Eu tenho que continuar estudando de alguma forma. E foi assim, 2 anos seguidos estudando sozinha, até que no meio do ano de 2017, um amigo meu que também passou no ITA, que eu já tinha feito cursinho com ele veio trabalhar no quadro. E ele falou comigo, ele falou, olha, Bruna, você já viu o quadro? Eu tô dando monitoria lá e é muito bom. Acho que seria muito bom pra você que tá estudando sozinha em casa. Quando eu tava sozinha, acho que eu ter alguém assim que fosse me ajudar e me apoiar e me fazer seguir em frente, que já fazia um tempo que eu tava sozinha, né? Coisas que me motivariam. Acho que eu procurei o quadro por isso. Aqui eu consegui ter assim a liberdade de quando eu estudava sozinha, de fazer meu cronograma, só que com orientação. Não vai para esse caminho, vai para outro caminho, estuda por isso, estuda aquilo, você tem que fortalecer nisso. Então, tipo assim, tinha uma orientação, não era eu que tinha que ficar me autoavaliando o tempo inteiro. As monitorias foram maravilhosas porque com os monitores eu conseguia ver eles resolvendo mesmo a questão passo a passo. E eu consegui me identificar, assim, com resolução. Eu falei, olha, eu consigo chegar nisso. Assim, a pessoa que tá lá dentro do ITA faz assim, eu também consigo fazer isso. Então, assim, é uma coisa que tava próximo, entendeu? Eu sentia a proximidade. Aí, chegou o final do ano, fiz a primeira fase. No dia assim, eu fiquei, assim, um pouco apreensiva. Mas eu fui bem na prova. Aí veio a segunda fase. Segunda fase, eu fiquei bem tranquila mesmo. Depois veio eu tava esperando a ligação dia 21. Dia 20 era meu aniversário. E aí, eu não tinha visto que tinha começado as ligações. E eu tinha colocado um número no celular e eu perdi esse celular. Aí eu alterei ele. Só que acho que não alterou direito lá. Não alteraram porque não me ligaram. E eu fiquei assim, caralho, não me ligaram. E eu só vi que estava acontecendo ligação de tarde. Já tinha acabado as ligações. E disseram que eu só ia soltar a lista no dia seguinte. Vamos esperar. Até o último minuto eu tenho fé, porque eu acho que eu passei. E aí um amigo meu ele falou assim, eita, Bruna, ganhei um presentão hoje. E eu, não recebi a ligação, não. Ele, não, então eu vou te dar um presente. Aí ele me mandou a lista de chamados, a lista de aprovados. E meu nome estava lá. Aí foi felicidade indescritível. Acho que eu amadureci muito como pessoa. Eu sei aonde eu consigo chegar. Eu sei assim, no que eu posso dar de mim. Eu sei que eu consigo dar o meu máximo. Eu me sinto realizada, na verdade, que é um sonho que eu já tinha há muito tempo. Então, assim, é uma realização, não só minha, da minha família toda, de todo mundo que vê esse sonho comigo. Acho que todo mundo que eu conheci nesse caminho teve esse sonho comigo. Quando eu fui aprovada, acho que todo mundo se sentiu realizado. Acho que foi um sonho de todo mundo.
Então, bacana a história dela, né? Assim, a Bruna, ela demorou um pouquinho para passar no ITA, né? Assim como eu também demorei. Eu passei no ITA, eu tinha 21 anos, ela tinha mais ou menos a mesma idade. E assim, a verdade é que você não precisa demorar tanto, né? Não precisa demorar tanto, assim, né? Porque hoje, depois de ter trabalhado com tanta gente, né? Ter conhecido o pessoal do ITA, ter conhecido os professores lá do ITA, ter conhecido os caras que elaboram a prova, né, que são os próprios professores, ter conhecido alunos, ter conhecido estudantes que passaram, e muitos estudantes que não passaram, a gente tem muita clareza, assim, do que dá certo e o que não dá certo, entendeu? E eu falei isso aqui na primeira live, sobre gestão de tempo na primeira etapa do ITA, e eu tenho muito que agradecer a minha mãe por eu ter passado no ITA, porque ela sempre me ensinou a ouvir as pessoas que tinham resultado, né? E eu fui muito abençoado de poder ter uma preparação com 4 engenheiros do ITA, que foram os caras que montaram o cursinho na época que eu fiz cursinho em Belo Horizonte. O cursinho era muito pequeno, né? Hoje você nem consegue falar com os caras mais, é difícil. Eles não dão aula mais, então não tem aquele negócio do cara passar o que ele viveu lá dentro, entendeu? É diferente, faz muita diferença, assim, porque a prova do ITA não é uma questão só de saber a matéria, né? Existe toda a prova que você faz, ela traz um pouco da filosofia de vida do examinador da prova, do elaborador da prova, né? No caso do Enem, não, porque já é muito difundido, tem muita gente que faz as questões, mas no caso do ITA, a prova do ITA, ela traz a personalidade do professor, que é o responsável por coordenar o vestibular na época, né? E por coordenar a prova de cada disciplina. Então, quando você conhece as pessoas, você entende mais ou menos o que elas buscam. Elas buscam pessoas que sabem resolver problemas, pessoas que sabem quebrar os problemas em partes menores, pessoas que demonstram uma capacidade analítica boa, né? E eles montam provas realmente para desafiar os candidatos. E lá dentro a gente é desafiado o tempo todo, né? Então eles querem trabalhar assim, porque os professores escolhem. Quando você está numa instituição tipo ITA, o professor escolhe o perfil de aluno com o qual ele quer trabalhar lá dentro. Ele não quer trabalhar com gente, enfim, né, que não tem as qualidades que eles estão buscando. E eles buscam isso na prova, né? Então eles fazem uma prova realmente para pegar aquelas pessoas que não vão dar trabalho para eles, né? Na hora de aprender a matéria, que os caras vão entender o que o professor está falando, que os caras vão ter um mínimo de reflexão antes de se posicionar, né? Que os caras vão conseguir, as pessoas, os aprovados, eles vão saber ponderar as coisas, pelo menos um mínimo, né? Muito difícil, mas eles buscam isso. E a prova do ITA é uma prova para selecionar gente que tem cabeça de engenheiro, né? É lógico, o engenheiro, por si só, ele, até pelo perfil analítico, geralmente ele é muito senhor de si, né? Chega a ser até um pouco arrogante às vezes. Então você encontra isso, né? Nas diversas faculdades de engenharia. Mas você pode até... O cara pensa, pô, eu vou selecionar uma pessoa, pode até ser arrogante, mas ela tem que ter um mínimo de inteligência, né? Tem que ter um mínimo de inteligência. E a inteligência não é simplesmente você saber um assunto, é você conseguir aplicar aquele assunto para resolver o problema, né? E o problema que aparece no ITA não são as questões. Porque se você tem um tempo infinito, você resolve aquelas questões. Mas o problema é você resolver o maior número possível de questões dentro de um determinado intervalo de tempo. É você resolver mais questões do que os candidatos que vão ficar para trás de você, né? E ter um desempenho melhor. Então, o candidato ele tem que ter essa inteligência, né? E até por uma questão fisiológica, aí tem que estudar um pouco de biologia e tal. É difícil você ter isso aos 16, 17 anos, né? 18 anos é muito difícil. A gente tem alguns alunos que passaram nessa condição, né? Teve um até que eu contei o caso dele para vocês na semana passada, que é o Alexandre Maranhão, e tem um outro aluno também que eu vou contar o caso dele para vocês daqui a pouco,
que é um aluno que passou direto do terceiro ano do ensino médio, ele estudou com a gente 2 anos, né? E vocês vão ver a história dele, assim, ele estudou no segundo ano e no terceiro ano, e ele passou direto, né? Morando lá na cidade dele e tal. Agora, a característica que o ITA busca, né, a principal, não é saber a matéria, não é ser muito inteligente. Você tem que ter um mínimo de inteligência, mas é mínimo, não é demais. Ah, Bruno, o que que faz diferença? Então faz diferença a sua capacidade de ouvir, a sua humildade, esse tipo de coisa, né? E aí, assim, eu vou falar aqui para você os 3 pilares, você vai falar assim, ah, Bruno, mas isso é muito simples. É muito simples, mas ninguém faz. A maioria das pessoas não fazem. Se as pessoas fizessem, o perfil de nota do aprovado no ITA não era esse. A nota de corte era muito maior, né? Como as pessoas não fazem, então você tem uma oportunidade aí se você fizer. Então vamos lá, quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é você tem que treinar para fazer uma redação boa. E a gente vai disponibilizar para você um conteúdo para você treinar a sua redação. Vou disponibilizar gratuitamente, inclusive, vou disponibilizar agora, né? Vou disponibilizar agora. Vou colocar aqui no chat. Se você quiser, você vai ter acesso. Cadê aqui? Deixa eu pôr o link aqui certinho. Tá? Aqui, achei. Vou disponibilizar esse conteúdo para você agora. Então, você pode entrar aqui no chat. Né? Olha só, tem alguém aí que é aluno do quadro? Que está aqui? Ó. Ó, tem... Quem tiver... Mas, enfim, enquanto os alunos vão aparecendo, vocês podem acessar esse link aqui. Vocês vão ter lá uma série de conteúdos gratuitos, tá? Para que vocês não cometam os erros que eu falei, que vocês consigam seguir os pilares. Tá? Então, o primeiro pilar é treinar para fazer uma boa redação. O segundo é você fazer uma resolução organizada. Né? Lembra que eu falei no início que eu tirei uma nota super boa em matemática, super acima do esperado? Né? Lembra que eu falei lá no início que eu tinha uma nota acima do esperado na hora que eu fiz o vestibular do FMG? Por quê? Porque eu fiz uma resolução organizada. Né? Eu fiz a resolução organizada. Né? E aí, o que acontece? Como eu fiz uma resolução organizada, o cara que corrigiu conseguiu identificar quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, né? Onde que eu acertei na questão, onde que eu errei, e ele pôde corrigir a minha questão vendo o meu raciocínio, entendendo o meu raciocínio. Então ele viu, pô, ele errou esse pedaço aqui, mas ele fez tudo certo. Então uma resolução organizada faz diferença, tá? Uma resolução organizada faz diferença. E aí, é muito importante você escrever em todas as questões, você compartilhar o seu conhecimento sobre o assunto em todas as questões. Se você fizer dessa forma, a sua chance de pontuar em alguma questão é maior. Então é importante você fazer isso. Então, treine para fazer uma boa redação, e você vai poder treinar, que eu vou disponibilizar um material para você aí nesse link que eu passei, tá? Gratuitamente, né? Você tem que fazer uma resolução organizada e você vai encontrar dentro desse link que eu te passei vários exemplos de resoluções organizadas e você tem que escrever em todas as questões. Sabendo fazer uma resolução organizada, você consegue escrever em todas as questões, tá? Além disso, tem uma orientação bônus, vamos dizer assim. Ah, Bruno, por que você não fala uma dica? Porque dica é um negócio que você pode fazer, como não pode fazer, entendeu? Agora, tem uma orientação que é bônus e que faz diferença, e que se você seguir, vai fazer diferença na sua nota. E essa orientação é muito simples de seguir, né? Se a pessoa quiser, né? Ela pode errar se ela for pega ali pelo ego e tal, que é o seguinte. Você precisa, em cada uma das provas de exatas, ao invés de você tentar acertar todas as questões, né, você não precisa tirar 10 na prova. Se você tirar uma média 9, está garantido que você vai passar.
Se você tirar 8 de média na segunda etapa e 8 de média na primeira etapa, você vai passar. Então, para você não ter que ficar brigando ali pelo 8, né, e para ficar no limite, para ter um pouco mais de tranquilidade, ao invés de você procurar resolver todas as questões, acertar todas as questões, procure as 9 questões mais fáceis para você resolver. Parece besteira, né? Ah, Bruno, é óbvio que tem que fazer isso. É óbvio, mas como que eu vou adquirir essa habilidade? Treinando. Você vai precisar treinar para fazer isso. E aí, até nisso eu pensei, eu vou liberar para você, nesse link que está aí, que está aparecendo na tela, eu vou liberar para você 2 simulados completos de segunda fase do ITA, com questões que a gente usa aqui nos nossos simulados. Inclusive, questões inéditas. Vai ter questões inéditas nesses simulados, tá? Para você treinar, para você ver como que você se desembola aí na prova. Então, se você quiser acessar, tá aí o link, pode ficar à vontade, tá? Bruno, o que mais que você vai colocar? Eu vou te mostrar, mas antes eu queria que você desse uma olhada na história de um outro rapaz, que é esse rapaz que passou no terceiro ano, né? Eu vou pôr aqui para você, ó. Meu nome é Bruno Shoa, eu tenho 17 anos, sou de Natal e comecei o quadro em 2015. Fiz 2015 e 2016. Tudo começou no final de 2014, que eu decidi fazer o ITA. Estava terminando meu primeiro ano de ensino médio. Eu queria ficar em Natal e ao mesmo tempo queria fazer o ITA. Aí meu pai falou, não, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar sozinho. Eu já tinha uma base boa em matemática, porque eu participava de Olimpíada e tal, mas física e química minha base era bem fraca. No final do primeiro ano, quando eu decidi estudar pro ITA, eu comecei a pegar. Eu sabia que tinha o Feltri de química, o tópicos de física. Aí eu comecei a ler e, tinha umas questões que eu não sabia nem por onde começar a fazer, principalmente de física, do tópicos. E, eu também não tinha como tirar dúvida com muitas pessoas. Estudar sozinho sempre é difícil. Agora, se você não tiver uma orientação, fica praticamente impossível, porque você tem muitas coisas que você vai estudar, você não sabe se aquilo é realmente importante para o ITA, se está indo pelo caminho certo. Aí, procurando, a gente achou o quadro, que estava começando, na verdade, mas foi o que eu precisava. É um jeito de estudar sozinho e em casa. Aí, meu pai foi lá, me matriculou. Aí em 2015 eu consegui fazer tudo direitinho no quadro, junto com o meu estudo em casa sozinho. Eu consegui ir bem, consegui ser aprovado no IME, ainda no segundo ano de ensino médio. Eu sabia que estava no caminho certo, sabia que o quadro estava me dando todo o suporte junto com o meu estudo para o que eu estava fazendo, para passar no ITA em 2016 e 2017. Então, eu recebi várias propostas de bolsa em vários colégios, mas eu preferi ficar no quadro, continuar o que eu estava fazendo, o meu estudo focado, com as listas que o quadro passava, com os simulados, e foi o que eu fiz. Aí, no meio do ano, eu fiz a prova da AFA, eu consegui ir bem, passei em segundo lugar na categoria aviação, continuei meu estudo, fiz a prova do IME, passei em sexto lugar na reserva. Fiquei muito feliz e fui para a prova do ITA confiante sabendo que eu tinha tudo para passar. No primeiro dia da prova, veio logo a prova de física, que eu não achei que fui tão bem quanto poderia ir. Fiquei já desanimado um pouco, mas continuei cabeça erguida como dava. Português fui normal, matemática que eu sou bom em matemática, fui bem. Eu também sabia que tinha que ir bem em química para passar. Aí, no dia anterior à prova de química, eu só lembrei, porque os simulados do quadro são muito difíceis. São mais difíceis do que a prova do ITA, até a maioria deles. Aí quando veio a prova de química, eu olhei e sabia fazer quase todas as questões. Eu sabia que eu estava preparado, saí da prova com quase certeza que eu tinha passado. Fui confiante, dia 30 chegou a ligação e passei no ITA. Para passar no ITA nem você vai ter que estudar muito, isso é fato. Só que é importante você saber o que estudar.
é importante você se direcionar de algum jeito, não estudando coisas aleatórias, assim, que podem te desviar um pouco o foco. É importante que você tenha sempre objetivos, metas, para não não se desviar. Sempre saiba o que você está fazendo e fazer muito exercício, até você ter consciência que você domina tudo. Porque para passar no Inuit você tem que dominar todas as 3 matérias. Física, Química e Matemática. Ela é em português, né? Português é uma coisa que a galera deixa um pouco de lado, mas também é muito importante. Mas de Física, Química e Matemática você tem que saber de tudo. Não pode deixar nada de lado, nada. Nem todo pedacinho de teoria é importante. É uma ferramenta muito boa para você que quer uma oportunidade de estudar aonde você mora mesmo, sem os contratempos que um cursinho presencial pode escolher, e mesmo assim com qualidade boa. É isso aí, galera. Seguinte, se vocês quiserem uma ajuda aí para preparar para essa segunda etapa do ITA, né? Conhecerem alguém que quer essa ajuda, recomendo fortemente aí que vocês deem uma olhada nesse link que eu coloquei aqui. Já saiu. Vamos botar ele de novo. Nesse link que está aqui, né? Vocês vão encontrar muito conteúdo gratuito. Tá? O que eu separei lá para vocês? Tem 2 provas antigas resolvidas, que já estão lá. Tá? A gente vai ter 2 semanas agora de aulas, diariamente, e lá dentro tem uma lista de exercícios também, para vocês fazerem, dessas mesmas matérias. Tem redações, vai ter aula de redação, então essa semana vai ter aula de Química, de Redação, de Matemática e de Física, semana que vem também, tudo aqui no canal do YouTube, então vocês podem assistir. E tem 2 simulados que a gente aplicou aqui ao longo do ano, os nossos alunos já fizeram, então eles não precisam fazer, os nossos alunos têm os outros simulados deles lá, que eles ainda eventualmente não fizeram, então não precisam fazer esse, a maioria já fez esses. E tem 2 propostas de redação para vocês treinarem. Então, se você quiser, vai ser muito bem-vindo, tá? E se tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para nós lá no direct do Instagram, que a gente responde para vocês, tá bom? Grande abraço. Deixa eu ver aqui se tem um comentário aqui. O link da descrição do vídeo também tá o link do conteúdo gratuito também tá na descrição do vídeo, tá? Bruno, assim, vale a pena esse curso? Dá para estudar apenas pelos simulados, resolvendo questões? Faltam 2 semanas para a prova, né? Então, eu acho que o melhor é você focar aí na resolução das questões e tirar o maior proveito possível para você conseguir passar aí na segunda fase do ITA, tá? Agora, se quiser uma preparação completa, aí você vai precisar de mais do que o que está aqui. Isso é para dar uma força para o pessoal aqui nessa reta final, tá? Então, grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de vocês. Até logo. Tchau!